Salve Maria, uma satisfação imensa estar com vocês aqui nessa caminhada em preparação para a total consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Que bom que você está conosco também, Deus abençoe por estar compartilhando com as pessoas os nossos trabalhos de evangelização. Toda vez que você assiste e deixa lá o seu like, você contribui com esse trabalho de evangelização. Quero louvar e agradecer a Deus em nome da comunidade, a você que se inscreveu no nosso canal e também fez com que outras pessoas se inscrevessem. Fizemos vários pedidos e eles foram atendidos. Então, nossa imensa gratidão a você. Colocamos o seu nome lá, todos os inscritos, porque aparecem para nós, né, os inscritos, e o seu nome está nas nossas orações, sim. Toda vez que nós colocamos as pessoas pelas quais nós somos obrigados a orar ou recomendaram as nossas orações, nós lembramos daqueles também que nos ajudam no trabalho de evangelização. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão e minha irmã. Nossa gratidão, nosso apreço e as nossas orações. Vamos dar então continuidade aos exercícios espirituais, hoje com o tema 25º dia de meditação. Nós damos abertura à terceira semana, que é empregada ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos aí na reta final. E nesse primeiro tema, nós vamos meditar que Jesus no seio de Maria. O evangelho que nós vamos meditar é o evangelho de São João, no capítulo 1, versículo de 1 a 14, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, pedindo a presença da Santíssima Trindade na minha e na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse tema de hoje, nós temos esse desafio que é entender, adentrar nesse mistério de Jesus no seio de Maria. Olha, para que serve a total consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora? Qual é a finalidade dessa consagração? Onde nós queremos chegar com essa consagração? Ao efeito, nós entendemos desde o início que a preparação e viver a total consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora é verdadeiramente viver em nós as promessas do batismo. A primeira delas, a renúncia a Satanás e a todas as suas obras e pompas e seduções. E depois, essa adesão, essa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade. O nosso amor ao Pai, o nosso Criador, ao Filho, nosso Redentor, ao Espírito Santo Santificador e o amor à Igreja que nos traz todas essas verdades de salvação para nós. Então, a total consagração, Jesus é o fim último da devoção à Virgem Maria. Jesus é o alvo, Nossa Senhora é o meio, é aquela seta que aponta para o alvo. Por Nossa Senhora chegaremos ao coração de Jesus. Nossa Senhora nos leva para o coração, aquele coração que foi transpassado na cruz, lá pela lança. Ali está o local da minha entrada, é ali que Nossa Senhora vai me colocar. E nesse coração, a fim de nele permanecermos para sempre. Então é o lugar da permanência para sempre. Nossa Senhora é o canal, é a via que nos leva até Deus. E Deus é o nosso fim último. Jesus é o nosso porto seguro. E Nossa Senhora se propõe a se colocar nesse caminho, e não por ela mesma, mas por escolha, por vontade divina, porque Deus assim o quis. E se Deus me dá um auxílio, por que não recebê-lo? Se o Senhor me quer chegar, alcançar as minhas metas, a minha salvação, e me dá tantos meios, por que não usá-los? Então, Nossa Senhora é esse meio. E para que, então, usar desse meio, recorrer a Nossa Senhora? Para que possamos amar a Jesus como Ele merece. E para isso, como amar? É necessário, como os nossos irmãos disseram aí nos temas anteriores, eu quero repetir aqui, como amar aquilo que você não conhece. Então, é necessário conhecê-lo melhor, meditando nesse período sobre a sua pessoa, sobre quem é Jesus Cristo. A sabedoria eterna, incriada e encarnada. Esse é o nosso desafio
desse tema de hoje, desses 6 dias que precedem aí a conclusão dos nossos exercícios, a nossa consagração. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, creio que você já tenha lido. Eu quero então meditar no versículo 14, vou ficar aí nesse versículo para que não delongue muito. Nele vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa verdade bíblica que nós rezamos tanto na nossa caminhada, ele veio através de Nossa Senhora. Ele veio através desse seio maternal, virginal, sobre essa filha escolhida de Deus, prometida para nós. E como é que Nossa Senhora, então, ela atrai esses olhares de Deus, essa predileção? É preciso nós olharmos em Nossa Senhora para percebermos os sinais nela e através dela que chegou a graça de Deus, para que também eu consiga que esse Jesus seja encarnado e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus precisa também ser gerado em mim. Diz Santo Agostinho, São Luís vai citá-lo no tratado, que Nossa Senhora é o molde perfeito para gerar santos. Ela é o meio pelo qual Deus usa para que Jesus chegue até nós. Então ela tem muito a nos ensinar. Então por quê? Por que havemos de buscar Maria Santíssima para melhor amar e servir a Jesus? E aí eu vou tentar te responder com exemplos, inclusive. Porque precisamos dela como mestra na vida espiritual, tomando-a como perfeito modelo de seguimento a Cristo, sendo sempre obedientes aos seus ensinamentos. Então, em Nossa Senhora é refletido uma beleza espiritual tremenda. Nela há uma humildade profunda, uma pureza sublime, uma fé viva, uma oração contínua. E tudo isso atraiu Jesus, o Verbo do Pai, para encarnar-se em seu seio. Uma terra perfeita, preparada por Deus, escolhida por Deus. Então Nossa Senhora é a corredentora, é aquela que desde o início tinha uma intimidade, uma unidade com Deus. E ela também, na sua humildade de escrava, uma fé inabalável, que deixava-se conduzir pela providência divina em todos os momentos da vida. E ela, nessas atitudes, ela associou toda a sua existência, toda a sua vida à missão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós a chamamos, a igreja a chama de co-redentora. E no mistério da encarnação, portanto, é-nos revelado Jesus vivendo todo em Maria e Maria vivendo toda em Jesus. E eu recorro a essa expressão porque me encanta muito quando Nossa Senhora disse o seu sim. E é a partir do sim de Nossa Senhora que o Verbo se fez carne. Então, como é que o Verbo chegou até o seio de Nossa Senhora? Como é que Jesus chegou até nós? Através do sim dela. E como é esse sim, Kleiber? Lá em Lucas capítulo 1, versículo 38, então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Nesse versículo nós temos então Nossa Senhora dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Ela que, inspirada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, mas cheia também de uma verdade bíblica, de uma revelação divina ao longo da história, aprendendo com todos aqueles que obedeceram a Deus, ali dando também o seu sim. Eis aqui a serva do Senhor. E aí ela vai seguir depois: faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha como é que Maria experimentou essa palavra poderosa de faça-se em mim segundo a tua palavra. Como é que Maria fez isso? E aí eu fui me perguntar porque eu creio que você também queira saber. Como é que Nossa Senhora experimentou isso, meu Deus? Onde ela foi buscar essas verdades? E que verdades que mudaram o mundo, mudaram a história de salvação. Porque nos trouxe a salvação verdadeira, definitiva, única, necessária para a minha alma. Esse canal de graça. E aí eu fui buscar essas
verdades bíblicas. E aí, primeiramente, eu queria partilhar com vocês que Nossa Senhora aprendeu aquilo que ela não deveria fazer. Onde é que Nossa Senhora aprendeu isso? Nossa Senhora, olhando para a história, para a revelação da palavra, ela foi olhar a sua irmã, aquela que foi gerada primeiro, Eva, e também Adão. E em Eva e Adão, vemos o que não deu certo. Deixaram de fazer o que foi ordenado e deu morte, deu pecado, deu perda do paraíso. Então, com Adão e Eva, se aprende a não desobedecer a Deus e então conhecer todas aquelas consequências maléficas, negativas. Então, Nossa Senhora, ela aprende que precisa obedecer a Deus. Então, Nossa Senhora é a filha obediente do Pai. E eu preciso ser o filho, você, a filha, o filho obediente do Pai. Então, o primeiro ensinamento que Nossa Senhora diz é aprender aquilo que eu não devo fazer. Repetir os erros do passado. Repetir os erros dos primeiros pais. Isso ela não faz. E é o que ela fala para nós. Eis aqui a serva do Senhor. Toda obediente, toda disponível, toda entregue e confiante ao Pai. E nós então vamos dando passos aí, e eu quero te levar olhando para a história de salvação em outros pontos. Depois eu fui perguntar, Nossa Senhora, mas com quem ela aprendeu? Com Eva e Adão ela aprendeu a não desobedecer a Deus. Mas com quem ela aprendeu a obedecer? Claro, pela inspiração do Espírito Santo, como todos os homens e mulheres. Mas com exemplos também. E eu quero que você aprenda com os exemplos, a começar pelo exemplo de Nossa Senhora, que vai nos dar o exemplo, primeiramente intimamente. Em Lucas aqui ela faz um testemunho particular, na sua intimidade a Deus, e depois ela dá um testemunho público, que vai ser tema dos nossos próximos encontros em Bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Então Nossa Senhora vai dar um testemunho público da sua fé, de como é que ela experimentou o milagre, né? Por onde passa o milagre. E aí, por onde vai passar o milagre na sua vida hoje? Por essa experiência de Deus, olhando a história. O primeiro sinal da aliança, depois então de Eva e de Adão, vai ser Noé. Ele ouve, obedece e constrói a arca e salva a sua família. Gênesis capítulo 6, versículo 9, vai dizer o Senhor para Noé, ali abordando ele, contando toda aquela realidade, né, de morte que havia na humanidade. E aí vai dizer assim para nós: Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Então Nossa Senhora vai ver em Noé essa expressão de fé. Ele andava com Deus. Era um homem justo. No versículo 22, Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Olha, a salvação é o resultado do meu sim, da minha obediência. Noé fez a tarefa de casa. Noé obedeceu tudo mesmo o que o Senhor lhe tinha ordenado. E assim foi com Nossa Senhora. Você acha diferente? Ela obedeceu tudo o que o Senhor lhe havia dito. Então, o que tem a ver Nossa Senhora com Noé? Como fazer essa ligação? Ela é a arca da aliança da salvação. Pela sua obediência, é construído nela uma arca. E essa arca nos traz Jesus, que é o seu seio. Jesus no seio da Virgem Maria. Então, Nossa Senhora é a arca para salvar a minha e a sua família. Noé construiu uma arca para salvar a sua família. Nossa Senhora foi a arca e está continuamente sendo essa arca e salva a humanidade. Salva essa geração toda vinda aí de Noé. O segundo personagem nosso, que com certeza inspirou Nossa Senhora, é Abraão. Escolhido por Deus, ele pediu Isaque, né, seu filho, em sacrifício. Ele obedece e prova a sua fé. Você quer acompanhar comigo? Você vai lá em Gênesis capítulo 22. Aí no versículo 1, Abraão vai dizer assim para Deus. É o anjo que visita e ele vai responder a partir ali do diálogo, né? Eis-me aqui, respondeu ele. Então vai dizer Abraão esse sim para Deus, essa presença. Eu estou aqui, Senhor. E o Senhor vai pedir então que Abraão sacrifique o seu filho. E isso ele vai fazer. Essa oferta ele vai fazer. Deus vai falar para ele então no versículo 2
né? Toma seu filho, teu único filho, a quem tanto amas, e oferecerás em sacrifício lá na terra de Moriá. E assim fez Abraão. Kleiber, e como ligar então Abraão a Nossa Senhora? Qual ligação que tem ele com Nossa Senhora? Então, nessa vida de Abraão, Nossa Senhora participa da seguinte forma: ela oferece o verdadeiro cordeiro, que é Jesus. O cordeiro, no caso de Isaac, foi salvo porque apareceu, um novo cordeiro ali, para ser sacrificado no lugar. Mas com Jesus não teve nenhum cordeiro. Ele mesmo era o cordeiro. Então Nossa Senhora, como no caso de Abraão, como filha de Abraão, dando o seu filho em sacrifício, a quem ela tanto amava, a quem ela tanto foi ensinada a amar. Então, como filha de Abraão, em Maria é salva a descendência de Abraão. Ela renova a aliança. Olha que maravilha de Nossa Senhora nos ensinando com os profetas, com aqueles escolhidos de Deus. Ela renovando todas essas alianças. Ela sendo todos esses sinais. Né? Jesus no seio de Nossa Senhora realizando todas essas graças para a humanidade. Então, Jesus no seio de Maria salva a descendência de Abraão. E a outra lição que eu quero trazer para vocês é em Moisés, que é o homem da sarça ardente, né? Pisa naquela terra ali e o Senhor pede para que ele tire os chinelos. Você pode ir lá em Êxodo, no capítulo 3, e você vai ver. E as respostas de Moisés, nos versículos 4 e 5, ele vai dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele vai responder ao anjo em nome de Deus. Então, como Nossa Senhora nos dando essas lições aí. O que tem a ver, qual a ligação de Nossa Senhora com Moisés? Nossa Senhora é a Terra Santa, onde Deus habitou. Nossa Senhora é esse tabernáculo da graça de Deus. Ela traz a salvação até nós, se propõe a caminhar conosco até o fim. Então, como Abraão, como Noé, agora como Moisés, Nossa Senhora, ela se torna essa terra prometida. Lá, aonde Deus pisou, a terra se tornou santa. Imagine o ventre de Nossa Senhora, onde Deus habitou. Então, ela é essa terra prometida para nós. E ela caminha conosco até a salvação. É a arca da salvação, prefigurada em Noé, é a oferta perfeita para a salvação da humanidade, como Abraão ofertou Isaac. É a terra santa onde Deus pisou e libertou o seu povo, por onde Deus passou para libertar o seu povo, se tornando uma sarça perene, cheia do Espírito Santo. Então, Nossa Senhora tem uma alma habitada pelo Espírito Santo, se tornou uma sarça perene. E para concluir toda essa reflexão, eu te levo lá no Gênesis, onde que tudo aconteceu, que no versículo 15 do capítulo 3, Deus vai então determinar, né, que porá ódio entre a sua descendência dela, ela lhe ferirás o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. E eu quero com essa reflexão dizer a você que venha fazer parte da descendência de Nossa Senhora. Venha experimentar a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo por intercessão de Maria. Eu quero pertencer a essa descendência. Eu quero aprender com Nossa Senhora. Faça-se em mim segundo a tua palavra também, Senhor, como fizestes em Maria. Mas para que o faça-se aconteça, eu preciso antes dizer: eis aqui o escravo do Senhor. E você pode dizer também aí: eis aqui a escrava, o escravo do Senhor. Então que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine, faça com que você dê essa resposta de obediência a Deus para que o milagre aconteça, para que a graça aconteça na sua vida. E assim nós vamos experimentar a manifestação da glória de Deus em nós. Então que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos, nessa semana do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Nossa Senhora, para a nossa salvação, meditarmos a ladainha do Espírito Santo, a ladainha de Nossa Senhora e também a oração de Santo Agostinho.
Vamos manter firmes na nossa vida de oração, rezando o nosso terço ao nosso rosário, buscando em Jesus fazer a vontade de Deus, como Nossa Senhora assim o fez. Uma ótima semana de preparação, essa terceira semana, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria! Deixe aqui o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito.